amigos, está tendo uma discussão no momento sobre a escala 6x1. O que está relacionado isso com as profecias referente ao tempo do fim e como isso afetará o Brasil caso seja aprovado futuramente essa proposta de emenda à Constituição. Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Pai, abençoe a pessoa que vai ouvir essa mensagem, nos ajude a entender o jogo profético, ó Deus, esse xadrez que se desenrola diante de nós, para que possamos estar por dentro dos acontecimentos finais. Em nome de Jesus. Amém. Antes de entrar no vídeo, queridos, é bom esclarecer que nós, adventistas, devemos cumprir o nosso dever como cidadão, ir lá e votar em todas as eleições. Porém, tanto o Espírito de Profecia quanto a Bíblia condena o partidarismo. O partidarismo se refere quando um fulano, ou seja, uma pessoa, faz campanha política, né, é militante, faz militância para algum partido, seja partido de esquerda, seja partido de direita. Como nós lemos no Espírito de Profecia, eventos finais, capítulo Aproxima-se o tempo de angústia, ou pequeno tempo de angústia, lá diz que nós, adventistas, seremos desprovidos de todo o apoio terreno, ou seja, no meio político, foi profetizado que nós não teremos apoio de nenhuma das partes, seja direita, seja esquerda. Então, fazer militância para um partido político é normalmente dar um tiro no próprio pé e ir contra a sua própria identidade. Costumo dizer, um adventista que é adventista jamais se envolve com política, em nenhum meio, ok? Não faz partidarismo e também não faz militância política, mas se mantém neutro, apenas cumprindo seu dever de cidadão, indo lá e votar. Esclarecendo isso, queridos, vamos dar uma olhada aqui no que diz a revista Exame. Aqui está dizendo assim, fim da escala de 6x1. A escala 6x1 é aquela que o indivíduo trabalha 6 dias e folga 1. O que diz o texto? Quais são as regras hoje? Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho. A proposta de fim de escala de trabalho 6x1 é a redução da carga horária semanal. Tem gerado intenso debate nas redes sociais e dividido opinião entre especialistas. A proposta emenda à Constituição, PEC, apresentada pela deputada Érica Houston, PSOL, visa reduzir a carga semanal para 36 horas, possibilitando a implantação de um modelo de 4 dias de trabalho. Então vamos lá. Isso aqui é uma proposta emenda à Constituição, ou seja, é algo que vai, se aprovada futuramente, vai estar dentro da Constituição brasileira. Já vemos isso em alguns países, né, países desenvolvidos, principalmente países da Europa, que tem um PIB muito maior do que o Brasil. Mas vimos que isso aqui está sendo uma tendência, queridos. Olha que coisa interessante. Perceba que aqui o PSOL é um partido mais ideologia esquerda. Perceba que tanto a direita quanto a esquerda tem, nos últimos dias, batido nessa tecla na questão do descanso. Presta bastante atenção. Para a esquerda, o descanso é um direito social do trabalhador, mas para a direita, eles veem o descanso como uma questão religiosa, porque nós sabemos que a direita envolve as igrejas evangélicas e tem a questão do domingo, eles têm um domingo como o dia do Senhor. Perceba que os dois se unem nesse único propósito. Um vê o descanso pela a via religiosa, à direita, e o outro vê o descanso pela via social, como direito dos trabalhadores. Perceba que os interesses se unem, conforme o fim vem chegando, os interesses se unem, tanto de esquerda quanto de direita, né? No caso, essa proposta de emenda à Constituição, ela está vindo pela esquerda, aqui no Brasil.
O debate começou nas redes sociais após o balconista Rick Azevedo compartilhou um vídeo TikTok denunciando o esgotamento em sua jornada de farmácia, vídeo que alcançou 1,4 milhões de assinaturas. Aqui está dizendo que um rapaz que trabalha na farmácia colocou um vídeo aí no TikTok falando sobre a sua exaustiva escala de trabalho, ok? Isso comoveu muitas pessoas. E aí nós sabemos, né? A esquerda vê o direito ao trabalhador, né? A questão social. Lembrando que é importante o descanso, né? A Bíblia já nos deu o descanso. Esse descanso é o sábado do sétimo dia. Está lá em Êxodo, capítulo 20, verso 8. Ok? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. O que nós vemos aqui é uma questão do grande conflito. O propósito do inimigo é colocar algo bom para combater o santo sábado do Senhor. Então, por mais que a esquerda aqui nesse projeto esteja pensando no direito do trabalhador, nós vamos ver que Satanás usará isso para, no fim, combater o santo sábado. Assim como a direita vê o domingo como uma questão religiosa, também vai combater o santo sábado por meio dessa via. Então, os dois se unirão, tanto esquerda quanto direita. Então vamos lá, eles querem reduzir a escala de trabalho, queridos, para 36 horas semanais. 36 horas semanais. Ok? 4 dias de trabalho, 4 dias de trabalho, 3 de folga. Alguns dizem que não é 36 horas, 32 horas. Tem um debate aí, ainda rolando, né? Não são 36 horas, são 32 horas de trabalho para poder dar 3 dias de folga. Porém, eles estão colocando aqui 36 horas. Nós vimos que os Emirados Árabes Unidos já adotaram essa escala, né? Eles estão lá já em prática com essa escala aí de trabalho a 4, folgam 3 dias. Essa proposta aqui, a emenda à Constituição, ela vai entrar junto com outro projeto de lei que já foi discutido aqui no canal. Esse aqui agora é uma PL, que eu já mencionei ela várias vezes aqui no canal. Presta bastante atenção. Eu tenho acompanhado essa PL já tem um ano já, que é o projeto de lei 3346 de 2019. Não é aquele mesmo projeto da proposta de emenda à Constituição que acabamos de falar, da escala para descansar, né? Para reduzir a carga horária para 4 dias de trabalho e 3 de folga. Não, isso aqui já é uma outra questão. Vamos dar uma analisada. Esse projeto de lei aqui, ele está junto com essa proposta, a emenda à Constituição aí do pessoal. Por quê? Aqui já está falando sobre um dia de guarda religioso aqui no Brasil. Alguns até argumentaram, quando eu coloquei o vídeo aí, dizendo que aqui vai ser apenas uma mudança de escala de trabalho, quando seu dia religioso coincidir com o dia de trabalho. Não é bem assim, meus irmãos. Aqui na PL 3346 de 2019, ela vai alterar o artigo 67 da CLT. Alterar as considerações das leis trabalhistas. Perceba que o último estado desse projeto de lei foi no dia 5 de setembro de 2024. Está em tramitação. E mandei algum e-mail, né, aqui pro Senado, e eles me responderam que está agora na última sessão, que é a comissão na última comissão, no caso, né? Já passou pela Comissão de Direitos Humanos e agora está na última comissão, que é a Comissão de Assuntos Sociais. Passou dessa Comissão de Assuntos Sociais, esse projeto de lei ele vai ser
levado de novo para os senadores para ser sancionado pelo presidente da República. Quando tornar lei, quando virar lei isso aqui, vamos ter um problema muito grave aqui no Brasil. Presta bastante atenção. Qual que é o problema? Aí está dizendo que esse projeto de lei ele vai fazer o quê? Ele vai alterar o artigo 67 das leis trabalhistas, que diz assim: será assegurado, o que diz o artigo 67? Será assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 horas consecutivas, ao qual, salvo motivo por conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço, deverá coincidir com o domingo em todo ou em parte. Então, o artigo 67 diz que a pessoa ela tem direito a um dia de folga por semana, de 24 horas, e esse dia seria o domingo. Vocês percebem que isso aqui vai ser muito perigoso para os adventistas, por quê? Porque isso aqui sendo aprovado, nós temos aí 80 milhões de cristãos, incluindo católicos, evangélicos protestantes e adventistas. Adventistas têm 1,5 milhão aproximadamente aqui no Brasil. Evangélicos têm aproximadamente 30 milhões de evangélicos. Ok? Católicos, 50 milhões. Agora você imagina, aqui está dizendo que essa PL ela vai alterar esse artigo 67 e dar o direito para a pessoa descansar conforme seu dia de guarda religioso. Entendeu? Aí, por exemplo, sendo aprovada essa PL, o adventista vai ter direito de descansar no sábado, ok? O patrão não poderá mandar ele embora. O muçulmano terá o direito de descansar na sexta-feira. E os católicos e evangélicos terão direito de descansar no domingo. Qual o problema disso aqui? O problema, queridos, é uma questão mesmo demográfica, é a quantidade, é populacional. É muito lógico isso. Se você vive num país onde 80 milhões de pessoas preferem descansar no domingo, que são evangélicos e católicos, é óbvio, meu amigo, que as empresas optarão pela maioria. E o projeto de lei, se você a fundo lê nele, diz lá que a folga deve ser dada de acordo com um diálogo com a empresa, para saber se a empresa também não vai ser prejudicada. Isso quer dizer o seguinte, que se essa lei for aprovada e as empresas saberem agora que é obrigado a dar o sábado para o adventista, dificilmente o adventista vai ser contratado, entendeu? Então nós vamos ver uma demissão em massa de adventistas. Uma demissão em massa. E ninguém vai querer mais contratar adventista. Já católico e evangélico, a maioria das pessoas vão querer contratar. Porque já é de praxe o descanso no domingo, entendeu? Aqui no Brasil, muitas coisas fecham no domingo. Então, assim, já está no conceito brasileiro que o domingo é um dia de descanso aqui no Brasil. Então é óbvio que agora, se essa PL for aprovada e as empresas saberem que são obrigadas a dar o sábado, elas não vão contratar adventista. Então, as portas, é isso que o povo está cego, não está entendendo. Se essa PL for aprovada, as portas não vão se fechar para os evangélicos e católicos, que são 80 milhões de pessoas que guardam domingo, que é a maioria. Mas as portas vão se fechar justamente para os adventistas do sétimo dia, que não vão conseguir mais emprego em lugar nenhum, ok? Porque é muito lógico. Se uma empresa tem mais de 80% das pessoas que são evangélicas e católicas e descansam no domingo, e só tem 1% de adventista lá, como essa empresa vai dar 2 dias de folga seguido para o adventista? Ou seja, vai falar assim, ó, adventista, você descansa no sábado, que é seu direito, e os dominguistas, que é a maioria aqui, vai descansar no domingo amanhã. Então você vai descansar sábado e domingo. É óbvio que não, né? É óbvio que vai ter um diálogo para que todos descansem junto com a maioria, que é o domingo, que é o descanso aos domingos. Então essa discussão aqui que está tendo agora da escala
da escala 6 por 1, perceba que aqui tem um rapaz da esquerda falando, né, que essa luta aqui pela esquerda para o fim da escala 6 por 1 vai coincidir com essa lei aí, com esse projeto de lei aí que tá na última sessão, entendeu? Então essa proposta de emenda à Constituição... Bomba! A esquerda já... Com essa proposta da emenda à Constituição aqui, para acabar com a escala 6 por 1, ela vai coincidir com esse projeto de lei aí do dia de guarda religioso aqui no Brasil. Entendeu, queridos? Na minha concepção, essa escala, o fim da escala 6 por 1, isso aqui posso estar enganado, né? Sou ser humano, mas essa proposta aqui para o fim da escala 6 por 1, ela não vai ser aprovada. Porém, ela pode ser, como é que eu posso dizer, discutida e modificada para que todos descansem no domingo. É isso que eu acho que vai acontecer. Por quê? Porque nós já estamos vendo esse processo do projeto 2025 lá nos Estados Unidos. Ao Trump colocar o domingo lá como dia de descanso para todos, o mundo vai imitar o exemplo. É isso que diz a profecia. Entendeu? Então eles vão sim colocar esse debate, vai ter esse debate aqui do fim da escala 6 por 1, mas no final todos vão colocar que é o domingo, sim, o domingo para tudo, que aí é um dia de descanso mesmo, e os outros dias vão ter um diálogo para descanso conforme as cargas horárias. Então eu creio que o que vai prevalecer conforme as profecias é o domingo. Então não vai ter essa discussão aqui, mas tudo vai coincidir com a guarda do domingo, conforme nós vimos lá no projeto 3346 de 2019. Vamos ver o que esse rapaz da esquerda está dizendo aqui. Está quase conseguindo as assinaturas necessárias para aprovar a PEC do fim da escala 6 por 1. Já está provado que a escala de trabalhar 6 dias e folgar só 1 está causando aí inúmeros prejuízos para a economia, porque 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem com problemas psicológicos por trabalhar demais. Os bolsonaristas são contra e estão se recusando a assinar essa PEC. Eles dizem que é ruim para a economia. Falam que vai diminuir a produtividade de trabalhar um dia a menos. Aqui está a lista dos países que já têm a escala 5 por 2 até 4 por 3. Holanda, Dinamarca, Alemanha, Suíça, Irlanda. Parece que a economia desses países vai mal. Agora quer saber os países onde a escala é 7 por 0, onde mais se trabalha no mundo? Camboja, Myanmar, Singapura, Bangladesh, Costa Rica. Olha esses países aqui. Você acha melhor a gente ficar mais próximo da Holanda, da Dinamarca, da Suíça ou de Bangladesh, Camboja? Você escolhe. Lembre-se, esses bolsonaristas trabalham na escala... Você percebe que o rapaz ele comparou alguns países que tem uma escala de menos trabalho, né? Por exemplo, escala 4 por 2, 4 por 3. Ele colocou os países mais desenvolvidos da Europa, né? Como Holanda, entre outros. E os países mais pobres, você viu lá que ele colocou que tem uma carga horária pesada. Perceba que existe no Brasil aquela chamada síndrome de vira-lata. Você sabe o que significa esse termo. É quando tentamos imitar outros países, ok? Um país, por exemplo, faz uma coisa lá e nós, como não temos muita identidade aqui dentro, nós queremos imitar o que acontece lá fora. Normalmente o brasileiro tem isso, imitar o que vem de fora e não valorizar a nós aqui, as coisas aqui do nosso país. Ou seja, o Brasil é um país que não se valoriza a si mesmo. Isso já está na cultura brasileira. Valorizamos de fora e não de dentro. Então, é óbvio que quando os Estados Unidos praticar na íntegra o projeto 2025, e as pessoas verem lá como a nação americana teve um desenvolvimento por descansar no domingo, é óbvio que isso vai ser imitado em outros países. Eles vão colocar os Estados Unidos lá, é assim, assim, vamos imitar aqui também. Se você olhar na história, na origem da República aqui no Brasil, a nossa República se chamou República dos Estados Unidos do Brasil. Ou seja, a própria
origem da República foi uma imitação da República dos Estados Unidos. Então é óbvio que agora os últimos dias serão para nós interessantes. Nós vamos ver o desempenho lá do governo Trump sobre a prática do projeto 2025 e nós vamos ver como essa prática vai influenciar a discussão aqui no Brasil. Tanto a PL 3346 para descansar num dia religioso, tanto essa daqui que é o fim da escala 6x1. Tudo isso, queridos, vai coincidir com a guarda do domingo. Perceba que parece que a esquerda e a direita estão em confronto aqui, mas não estão. Porque, presta atenção, a esquerda vê o descanso como um direito do trabalhador, direito social do trabalhador. A esquerda vê isso, que o descanso é um direito social do trabalhador. Já a direita vê o domingo como uma questão religiosa, porque a direita ela é uma direita conservadora, ela apoia as igrejas evangélicas. Você perceba que a bancada evangélica aqui no Brasil, eles são da direita. E o que os evangélicos guardam? Guardam o domingo. Então eles vão entrar no consenso. Direita e esquerda vão entrar num consenso. A direita vai ver o domingo como uma questão religiosa, que para as igrejas que eles já guardam como um dia santo. E a esquerda vai ver o domingo como uma questão social. Ainda tem a questão do clima que vai entrar aí. Que o Papa Francisco vê o domingo, na sua encíclica Laudato Si, o domingo como um dia que pode conter as mudanças climáticas. Um dia de lockdown, né? Que tudo pode parar. Pelo lado da esquerda, Ellen White ela fala uma coisa interessante aqui. Ela diz assim, ó: os sindicatos serão um dos instrumentos que trarão sobre a terra um tempo de angústia tal qual nunca houve desde o princípio do mundo. Perceba que Ellen White diz que os sindicatos trabalhistas serão um dos instrumentos. Presta bastante atenção agora nessa parte. Quando ela diz que os sindicatos serão um dos instrumentos, então ela diz que não será o único instrumento, entendeu? Os sindicatos não serão o único instrumento que trará um tempo de angústia sobre a terra. Eles não serão o único. Eles serão apenas um dos. Então ela quer dizer aqui que vai haver vários instrumentos. Ou seja, Satanás usará vários instrumentos para colocar a lei dominical no mundo. Não vai ser um instrumento só. Então você perceba bem. Aqui está dizendo o quê? Que os sindicatos serão um dos instrumentos que trarão sobre a terra um tempo de angústia. Isso quer dizer o quê? Como ela disse que os sindicatos serão um dos instrumentos, é que Satanás usará vários. Então ele é inteligente. O inimigo vai usar a direita para colocar o domingo como uma questão religiosa. Os sindicatos vão usar o domingo do lado da esquerda para colocar o domingo como uma questão de direito trabalhista, uma questão social. Porém, os dois se unem. Entendeu, queridos? Os dois se unem. Portanto, reafirmo mais uma vez. Você que é adventista e quer se salvar, quer ser selado por Deus, receber o Espírito Santo agora nos últimos dias, fuja de partidos políticos, fuja de partidarismo, fuja de militância. Não defenda nenhuma hipótese, nem esquerda nem direita. Mantenha-se neutro agora nos últimos dias. Cumpra seu dever de cidadão, vai lá e vote. Porém, não faça partidarismo, porque isso vai prejudicar você grandemente. Você pode dar um tiro no próprio pé e prejudicar também a mensagem. E você pode estar apoiando pessoas que poderão anular a lei de Deus, os 10 mandamentos de Deus. Ou seja, você poderá ser cúmplice do mal, do pecado do mundo, cúmplice daqueles que querem destruir a lei de Deus. Então, seja prudente como uma serpente, simples como as pombas. Nos santifiquemos e buscamos ao Senhor. Queridos, infelizmente o meu canal não pode ser monetizado, né? Já tentei várias vezes, o YouTube sempre bloqueia por vários motivos. Já tentei contestar várias vezes sem resultado. Se você quiser apoiar o canal com qualquer valor, a chave Pix está aí no final do vídeo, tá ok?
Deus abençoe a todos, que permanecemos firmes até o fim. Deus abençoe.